Nós somos o grupo formado pelos estudantes Thiago, Nicolas e Iago e vamos apresentar aqui o nosso relatório. O seguinte trabalho consta de 4 experimentos envolvendo medidas de resistência, resistividade e capacitância de certos materiais. Na primeira parte, a medidas de capacitância, foi montado um capacitor com o objetivo de medir a permissividade de alguns materiais. O capacitor é um componente elétrico passivo que armazena energia por meio de campo elétrico. Sua estrutura no caso de placas paralelas é a seguinte: a gente tem armaduras, que são placas de condutores paralelas, e entre elas um dielétrico, que é um isolante. A capacitância, que é a característica que denomina um capacitor, é dada pela seguinte expressão, onde K é a constante dielétrica, que é a grandeza de interesse nessa parte do relatório. Essa composição foi repetida no laboratório com 2 tábuas de madeira pressionando as camadas do capacitor para garantir o total contato entre elas e evitar algum tipo de ar ali dentro. Utilizamos 3 tipos de dielétricos, mostrados na tabela. Com um medidor de capacitância, os dados da tabela foram preenchidos. Apesar do aparelho medir valores usando 2 frequências, os cálculos a seguir usam somente os dados de 120 Hz, visto que medidas que envolvem capacitores são mais precisos em frequências mais baixas. Outra grandeza importante é o fator de qualidade, que é uma grandeza adimensional aplicada em várias áreas da engenharia, entre elas no estudo da ressonância de circuitos RLC. O fator de qualidade é dado por essa expressão, porém o fator medido pelo instrumento é o fator de dissipação, que é o inverso do fator de qualidade. O fator de dissipação indica a tendência do dielétrico a absorver parte da energia do circuito, que é dado pela seguinte expressão. Com essa fórmula, é possível calcular o valor da resistência de cada um dos materiais utilizados. Com essa tabela, é notável que a resistência de todos os dielétricos é bem alta, como esperado, já que idealmente não deve haver nenhuma corrente entre as placas do capacitor. Vale ressaltar também que a resistência do capacitor de referência é a menor dentre todos da tabela. O grupo entende que isso deve ter a ver com a aplicação do componente e o motivo de sua fabricação. Agora, com as dimensões medidas, calcule-se a constante dielétrica dos materiais usando o modelo já apresentado, que é o verdadeiro objetivo desta parte do relatório. Bom, com isso montou-se a seguinte tabela, que mostra a constante dielétrica para cada um dos materiais trabalhados. A constante dielétrica é a razão entre a permissividade do vácuo com a do material em questão. Já a permissividade descreve como o campo elétrico é afetado por um meio em quesito de densidade e fluxo de campo. Então, K, que é a constante dielétrica dada pela essa razão, e para os capacitores, por exemplo, uma maior permissividade garante que mais carga seja armazenada com o mesmo campo elétrico. Ou seja, nesse ponto, o segundo material, que é o Prespan, é mais eficiente nesse quesito. Então, para a realização do segundo experimento, inicialmente foram colocados 2 eletrodos em paralelo e entre eles uma folha de dielétrico, no qual testamos 3 materiais diferentes, uma folha de fibra, Prespan e Pine-Meyer. Os eletrodos foram ligados a um gerador de tensão e a um amperímetro para calcular a corrente que passava entre os eletrodos e a folha dielétrica. O objetivo era aumentar a tensão até encontrar o ponto em que a folha rompia e encontrar também um campo elétrico crítico. Vale destacar que, diferentemente do primeiro experimento, em que o capacitor era simétrico, no segundo experimento trabalhamos com um capacitor assimétrico. Por causa da sua assimetria, era formado um campo elétrico não uniforme. Por fim, umedecemos as folhas de dielétrico para analisar se a tensão de ruptura ia se alterar. A seguir, nós temos alguns dados obtidos em que podemos analisar a corrente elétrica e a tensão em que se rompe. Analisando os dados, podemos notar que a fibra antes de umedecer possui tensão de ruptura de 2,9 kV, enquanto que ao umedecer a tensão de ruptura diminuiu para 1,4 kV. Além de que em alguns pontos a tensão na fibra umedecida ela flutuou, como perto do ponto de ruptura. O Prespan ele obteve uma tensão de ruptura de 4,2 kV, que é maior do que a tensão obtida para a fibra. Essa diferença de tensão ocorre por conta da composição dos materiais.
enquanto que com Pine e com Myler não conseguimos alcançar a tensão de ruptura, e após umedecê-lo, o resultado se manteve. Portanto, a tensão de ruptura é maior que a capacidade máxima do gerador de tensão, que era 10 kV. Outro ponto que vale o destaque é que a corrente que o amperímetro apresentava era de 0,1 mA. Porém, não havia passagem de corrente antes da ruptura, e a corrente que marcava era devida à margem de erro do aparelho. E por fim, para calcular o campo elétrico, nós sabemos que uma folha plana de isolante entre dois eletrodos, o campo elétrico é proporcional à tensão dividido pela espessura do isolador. Então, desse modo, nós podemos calcular o campo elétrico crítico e, utilizando os dados obtidos anteriormente, nós encontramos esses valores aqui. Após o experimento, podemos concluir que a corrente elétrica só fluirá pela folha após a tensão de ruptura. E outro ponto importante é que ao umedecer a folha, também se alterou a tensão de ruptura. Também podemos notar que, considerando a espessura constante, quanto maior a tensão de ruptura do material, maior será o campo elétrico necessário para romper a folha. No experimento 3, o objetivo era também obter as curvas características V por I, além de observar o funcionamento das lâmpadas e dos resistores fornecidos. Todas as montagens possuíam um amperímetro ligado em série com a fonte e um voltímetro ligado em paralelo com o equipamento analisado. Foi experimentado primeiro a lâmpada incandescente. Obtivemos os pontos V por I e notamos que claramente tanto o filamento de tungstênio quanto o bulbo de vidro se aqueceram. No entanto, o vidro claramente esquentou menos que o filamento. Isso nos levou a concluir que o bulbo tinha o objetivo de isolar o filamento em um vácuo ou gás inerte e evitar que ele interagisse com o ambiente. A seguir, obtivemos os dados do filamento banhado a óleo, obtendo esses pontos, alimentando-o até que o óleo começasse a borbulhar. Novamente, chegamos à mesma conclusão. O óleo serviu para isolar o filamento do ambiente e evitar interações indesejáveis. Outros materiais que poderiam fazer isso seriam gases inertes, o próprio vácuo e materiais isolantes e resistentes ao calor, como borracha ou cerâmica. Após isso, experimentamos com duas resistências de alta potência. Ambos aqueceram bastante, porém a última testada apresentou uma leve incandescência quando aplicada a última medida de tensão. Quando plotados os dados, foi perceptível que a lei de Ohm não pode ser seguida satisfatoriamente, visto que a esterese causada pelo aquecimento dos componentes resulta em flutuações na medida de resistência, resultando em uma curva no gráfico ao invés de uma reta descrita pela lei de Ohm. Ainda assim, utilizamos o dataplotter Cy-Davis. Foi possível aproximar numericamente uma reta e obter o valor da resistência de cada componente. Pode-se perceber que alguns pontos se desviam da reta. Quanto à forma de que a condução de corrente ocorre, o fato de ocorrer o aquecimento sugere que esta se dá pelo fluxo de elétrons livres presentes nos metais, e as eventuais colisões destes com os átomos do material transferem energia, que é liberada na forma de calor e incandescência. Nesta parte do experimento, mediu-se a resistividade da água potável. Para isso, colocou-se água em uma cuba até a altura de 0,81 milímetros. Dentro da água, 2 paralelepípedos de grafite foram imersos com uma distância d, que varia um do outro. A distância entre os eletrodos assumiu 3 valores, 20, 100 e 200 milímetros. Desse modo, uma fonte é conectada aos eletrodos e o modelo resultante do circuito equivale a um capacitor, em que o líquido entre os grafites faz o papel do dielétrico do esquema apresentado lá no primeiro experimento. Para calcular a resistividade da água potável, supõe-se que a camada do líquido entre os grafites respeite a segunda lei de Ohm, ou seja, a resistência dessa camada é diretamente proporcional à resistividade e seu comprimento e inversamente proporcional à sua área. De acordo com a situação, a área A equivale à superfície de água em contato com os grafites. Portanto, a área que encontramos foi de 118,7 milímetros². Após encontrar a área A, utilizamos a equação da resistência, a segunda lei de Ohm, para calcular a resistividade da água. A resistividade, portanto, é dada pela multiplicação da área vezes a resistência da água, que retiramos um gráfico V por I, que fizemos com as medidas feitas no laboratório, e essa multiplicação é dividida pela distância entre os grafites. L varia para cada uma das distâncias que utilizamos, 20, 100 e 200. Após o cálculo dos valores, fica claro uma diferença muito grande para cada uma das distâncias utilizadas.
Por conta da resistividade ser uma característica do material, esperava-se que a resistividade assumisse o mesmo valor para cada uma das distâncias, o que de fato não ocorreu. Por fim, é interessante comparar os valores encontrados no experimento com o valor real da resistividade da água. Na internet encontrou-se que a resistividade da água potável a 25 graus Celsius equivale a 18,5 megaohms por centímetro. Portanto, os valores encontrados destoam bem do valor esperado, que é o valor real da água potável. Comparando os valores calculados no laboratório com outros grupos da turma, percebeu-se que eles não estão tão distantes. Portanto, o grupo aqui levanta a hipótese de que a diferença do valor real da água com o valor calculado no experimento seja por conta da metodologia usada para calcular a resistividade. Possivelmente existem outros métodos mais precisos e muito mais adequados para medir essa característica tão importante para o nosso dia a dia. A partir do gráfico tensão por corrente, podemos notar que a resistência aumentou com a distância entre os grafites. Além disso, quanto maior a distância entre os grafites, também era necessária uma tensão mais elevada para que conduza a corrente. A condução de corrente ocorre por conta da eletrólise da água. O processo de eletrólise da água consiste na quebra das ligações da molécula da água por uma corrente elétrica, que circula entre os dois eletrodos inertes em uma solução eletrolítica adequada. Por causa desse processo, se concentra H+ no grafite conectado ao negativo e O- no grafite conectado ao positivo. O acúmulo de H+ ocasiona a formação de bolhas. Um ponto importante a se destacar é que a formação de bolhas pode ocasionar na diminuição da superfície de contato do eletrodo de grafite. Essa diminuição ocasiona o aumento da resistência, que por fim diminui a corrente.